Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Um princípio que é inerente à ressurreição é de que para haver ressurreição tem que haver morte. Então, a ressurreição ela só existe porque existe a morte. Caso contrário, ela não seria necessária. E aqui nós vamos ver ele tratar sempre dessa dualidade, né, do nosso corpo mortal e do corpo espiritual. Ele vai falar aqui do corpo espiritual, no versículo 44, 1 Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Eu acredito que um primeiro equívoco que pode acontecer aqui é achar que esse corpo espiritual ele seja alguma coisa etérea, uma espécie de fantasma, uma nuvem, uma névoa, né? Como desses filmes de terror aparece lá a assombração, né? Transparente. Na verdade não é isso. Nós vemos que a prova da ressurreição é Cristo. É Cristo. Então, se Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Esse capítulo inteiro começa com o fato da ressurreição de Cristo. Então, baseado na ressurreição de Cristo, haverá nossa ressurreição também. E ela não é num corpo transparente, um vapor passando pela casa, assim, flutuando, não é nada disso. Esqueça os filmes e os desenhos animados. É um corpo. É o corpo, aliás, não é um corpo novo. É o corpo ressuscitado, transformado numa nova natureza agora. Semeia-se corpo natural, ele fala aqui no versículo 44, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E ele, antes disso, explica que o corpo espiritual, a palavra espiritual aí é só a qualidade dele, né, que é diferente do natural, do corpo terreno. Mas, como eu expliquei, não é uma... Esqueça todas as teorias espiritualistas, espiritistas, budistas ou qualquer istas que queira transformar isso aí numa coisa diferente do que é na realidade. Um corpo de carne e ossos. O Senhor Jesus ressuscitou num corpo de carne e ossos. E porque Ele ressuscitou, nós podemos ter a certeza da ressurreição. Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso guia seguro. Ele é a nossa... o pedreiro usa padrões para fazer uma obra, né? Ele usa um metro, ele tem um metro lá, aquele metro de bambu. Hoje já tem outros que são de alumínio, de aço e tal, né? Mas antigamente era um metro de bambu, e ali com aquele metro ele vai construir a casa inteira. Ele vai sempre checar para ver se está tudo de acordo com o padrão do metro. O meu pai tinha um metro de bambu desses, e eu uma vez precisei de um pedacinho de madeira bem pequenininho assim, e aí eu vi o metro e falei, puxa, dá exatamente para encaixar em algum carrinho lá que eu estava. Eu olhei o metro dele e falei assim, dá exatamente, né? Aí eu serrei do 0 a 1 o metro de bambu. Então o metro de bambu dele ficou 1 centímetro menor. Ficou com 99 centímetros ao invés de 1 metro, né? E demorou para ele perceber. Ele fez um monte de coisa errada, cortou tábua errada, fez um monte de coisa porque ele não percebia que tinha desaparecido. O metro dele agora começava no número 1, não tinha do 0 a 1. Então o padrão nosso é um padrão perfeito, ao contrário do metro do meu pai, é um padrão perfeito porque é Cristo. Como foi que ele ressuscitou? Ele simplesmente saiu de dentro das suas vestes não, da sua mortalha, né? Porque eles enrolavam, como uma múmia, né? Eles enrolavam o corpo todo em panos, embebidos com aromas, com ungüentos, com óleos aromáticos, enrolavam o corpo todo. E aí sobre a cabeça colocavam um pano, um lenço sobre a cabeça.
Não caia naquela história que circula na internet de que ele deixou lenço lá, porque quando a pessoa ainda não terminou de almoçar, ela não dobra o guardanapo, né? Então ele deixou desdobrado o lenço para saberem que ele ia voltar, alguma coisa assim. Não quero essa história, porque não tinha guardanapo na época de Cristo. O pessoal limpava na barra da saia, a boca, não tinha guardanapo na mesa. E essa é uma lenda urbana que circula aí na internet. É bonitinha, mas não é real. Então ele saiu de dentro daquele casulo formado pelos panos enrolados, porque podemos até abrir lá, quando os discípulos chegam, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 3. Então Pedro saiu com outro discípulo, foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Então ele saiu de dentro do casulo de pano e o lenço estava à parte. Então esqueça também aquele suposto santo sudário, aquele lençol que dizem que estava o corpo de Jesus e que aí os elementos químicos do corpo, a sudorese e tudo mais, imprimiram sangue, né? Imprimiram ali a imagem de um homem morto. Mas também não é, porque realmente eles eram enrolados, né? Enrolados em panos. E esse pano aí já foi feito teste de carbono 14 e tudo. Descobriram que é da Idade Média, não tem nada a ver com... Não tem 2000 anos de idade, não. Então esse saiu de dentro dos panos, saiu dos lençóis, deixou os lençóis. Eu acho que nos outros evangelhos dá mais detalhes até dessa ressurreição. É assim que será. E ele nem precisaria ter tirado a pedra do sepulcro. Porque quando as mulheres chegam lá, a pedra tinha sido rolada. Essa era uma pedra muito grande, muito pesada. Eles faziam tipo uma pedra de mó, e rolava para o lado, rolava para o outro lado, vedava o sepulcro. E ele não precisaria ter a porta aberta para sair, porque quando ele ressuscitou, esse corpo agora, que é um corpo diferente do corpo natural, mas ainda assim é um corpo tangível. O que é um corpo tangível? Um corpo que você pode tocar. Ele tem massa. Ele tem consistência, ele não é uma fumaça, não é? Mas ao mesmo tempo, ele é um corpo preparado para a eternidade, um corpo preparado para viver num tempo sem tempo, porque não haverá tempo na eternidade, e não haverá também matéria na eternidade, a matéria que nós conhecemos não haverá. Então é um tipo diferente de matéria, vamos falar matéria aqui porque não tem outra palavra para falar. Mas é um corpo espiritual, como fala aqui em 1 Coríntios, né? Então, ele entra na tenda, depois que ele ressuscita, ele entra na sala onde os discípulos estavam com as portas e janelas fechadas, com medo dos judeus, e ele aparece no meio deles. Então, esse corpo tem capacidades que o corpo natural não teria, de atravessar paredes, de aparecer no meio dos discípulos. E de voar, porque ele vai subir aos céus. Depois que ele passa 40 dias com os seus discípulos, o que acontece? Tem a ascensão, lá em Atos capítulo 1, quando ele sobe ao céu. Ele flutua, vamos dizer assim, né? E vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aí os anjos falam, esse Jesus que vocês viram subir, do mesmo modo como ele subiu, assim ele irá descer. Então, nesse momento, no céu, tem um homem
com um corpo de carne e ossos, que é o protótipo, é o primeiro exemplar de uma nova raça que só foi possível acontecer porque ele morreu. Porque ele morreu. Porque graças à morte de Jesus é que o terror da morte, né, foi anulado. Satanás tinha o poder, o império da morte. Por que ele tinha o império da morte? Porque como a lei prometia matar quem pecasse, o que Satanás fazia o tempo todo? Aí senhor, ele pecou aí ó, tem que morrer. Ele pecou, tem que morrer. E quando você é confrontado com a sua consciência, porque você realmente desobedeceu à lei de Deus, você não vive tranquilo nem feliz, enquanto você não confessa o seu pecado e recebe de Deus o perdão. Mas ainda antes de Cristo morrer, porque como a lei exigia uma morte, então todos morriam. Todos tinham que morrer. E todos morriam na incerteza de qual seria o destino, porque ainda não conheciam a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e com isso viviam aterrorizados e morriam aterrorizados. A sua consciência os acusava. Então a lei e a justiça de Deus caminham juntas, né? A lei para condenar e a justiça para matar, para jogar no lago de fogo. Mas aqui o que nós vemos é que esse corpo, quando ele fala no versículo 38, né? Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Então o que isso quer dizer? A semente de trigo, quando ela morre, nasce um pé de trigo. A semente de feijão, quando ela morre, nasce um pé de feijão. Então um ser humano, quando morre, quando ele ressuscitar, ele será o mesmo. Ele não será, claro, a planta, né? Mas ele será da mesma espécie, da mesma qualidade da semente que morreu. Então, por isso, a individualidade de cada um que ressuscitar não será perdida. Eu vou ser sempre eu. Claro que com um corpo que não envelhece, um corpo que não morre, um corpo que não adoece, e nada disso. Mas eu não serei outra pessoa. Eu não vou, como pregam as filosofias espiritualistas, eu não vou me tornar uma massa espiritual junto com todos os outros que morreram, sem identidade nenhuma, uma consciência cósmica ou alguma bobagem desse tamanho. Não, eu serei o Mário. Ganharia um novo nome, mas eu serei eu mesmo. Eu não perderei a individualidade, eu não perderei a minha marca pessoal. Eu serei eu, por toda a eternidade. Alguns podem não gostar disso, né? Mas eu serei eu sem os meus defeitos. Essa é a parte boa da história, né? Eu serei eu, mas sem defeitos. Por isso que quando ele fala aqui, quando semeias, versículo 37, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, a outra a carne dos animais, a outra a carne dos peixes, e a outra das aves. Há corpos celestes, corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Eu creio que tudo isso aqui é para mostrar, falar dessa individualidade, que ela existe na criação e ela vai existir também depois da ressurreição, ou da transformação dos nossos corpos. Cada um terá a sua qualidade individual. Uma outra coisa também é que esse corpo nosso, ele fala aqui, né, da glória. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra. Existem algumas evidências na Bíblia de que nós teremos um corpo que é maravilhoso, né?
eu acredito até que quando o Senhor ressuscitou, ele não revelou tudo que tinha no seu corpo ressuscitado. Porque talvez os seus discípulos nem poderiam contemplá-lo naquela condição. Mas quando ele apareceu para Saulo, no caminho de Damasco, ele apareceu como algo tão brilhante ou mais brilhante que o sol. Aliás, são 3 fases na história que Paulo conta, né? Ele conta primeiro lá em Atos 9, na verdade não é ele que conta, mas é o relato do Espírito Santo. No versículo 3, no caminho aconteceu, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Então aqui fala de um resplendor de luz do céu. Mas quando você vai depois lá em Atos 22, por exemplo, ele conta no versículo 6. Ora, aconteceu que ainda eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Então, de um resplendor, passou por uma grande luz do céu. E ele vai depois falar que essa luz era mais brilhante do que o sol, se não me engano. Ele chega lá em Atos 26. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. Imagina uma luz cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Uma luz mais brilhante que o sol. É claro que aqui é gradual. O relato de Saulo, né? Na primeira vez, ele vê uma luz brilhante, depois uma luz muito brilhante, depois uma luz mais brilhante do que o sol. Porque isso também tem a ver com a sua progressão no conhecimento de Cristo, eu creio. Pode indicar aí uma progressão na apreciação, no conhecimento e apreciação de Cristo. Mas quanto a nós, se a gente vai lá para um versículo em Daniel 12, versículo 2, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então eu vejo que haverá um fulgor em nós que nós não somos capazes de entender, né? Como será esse corpo ressuscitado? Não olhe para o espelho pensando que você vai ver como você será ressuscitado. Claro que você terá um corpo, mas esse fulgor, como o do Senhor Jesus, na aparição que ele tem para Paulo, ainda Paulo um homem na terra, claro que é como se o Senhor tivesse um botãozinho para... Deixa eu diminuir aqui o brilho, né? Senão vai queimar todo mundo a hora que eles olharem para mim. Porque vai ser uma coisa fantástica, uma coisa tremenda. Tem um outro versículo muito interessante também, que é em Mateus 13. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então esse é o padrão, esse é o metro que a gente usa para medir o que o Senhor está falando a respeito da ressurreição. O metro é Ele, o padrão é Ele. Então esse é o padrão nosso. Então nós podemos confiar que assim será quando nós ressuscitarmos num corpo novo, glorioso e perfeito, e mais que perfeito até, porque ressuscitaremos com uma glória. Mas essa glória é, claro, é reflexo da glória de Cristo. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.